todos. Né? Um prazer muito grande recebê-los aqui hoje, dando início à nossa reunião, que é mais um encontro da nossa programação anual do disco. E hoje nós teremos aqui uma discussão do texto A Jurist on the Periphery of Capitalism, Marcelo Neves, Interpreter of the World Society, dos participantes, membros do disco, Vinícius Madureira Maia e Daniel Rocha Chaves, ambos, né, doutorandos, conterrâneos meus, do Ceará, doutorandos, um pela UFSC, né, eu acho que no texto aqui que veio está a USP, não sei se o Daniel já mudou de instituição, mas era na UFSC, e o Vinícius da USP, né? Confere, Daniel. O Vinícius da USP, na Sociologia, e eu Perfeito. da USP, Santa Catarina, Direito. Porque no texto veio aqui como se os dois estivessem na USP, né? Eu acho que foi só sim, não, um errozinho, né? A não ser que tivesse, porque vocês estão andando muito rápido, né? Então, um está numa instituição, aí já está em outra mais à frente. Hoje nós vamos fazer essa discussão aqui de acordo com a seguinte logística. Os apresentadores, conforme indicaram anteriormente, só vão dar algumas palavras de agradecimento, no máximo 5 minutos, e aí daí nós passamos para a discussão do texto propriamente dito. Tá bem? Passo a palavra agora aos dois, para que nós possamos dar início à discussão. Boa tarde, turma. Muito obrigado, né? Na verdade, como combinei com o Daniel, e nós vamos apenas fazer pequenas pontuações, né? E, de fato, agradecimentos devidos. Não vai tomar 5 minutos, eu acho que a gente entende melhor, né? Privilegiar o debate, até porque, como vocês viram, o texto ainda não está concluído, apesar de ele já ter um certo volume. E, na verdade, são essas, né? É a discussão, é a crítica, enfim, as sugestões que a gente veio buscar aqui, de fato, certo? Então, a gente tem de agradecer, né, ao disco. Eu faço aqui a menção à Nathalie, porque foi ela quem, pelo menos a mim, acredito que o Daniel também, encorajou a participar desse grupo, né? E tem sido bastante proveitoso, né, para mim, para o Daniel. Com certeza o Daniel vai falar melhor mais tarde, né, do que lhe parece. Agradecer a quem leu, né, o trabalho, apesar de inconcluso e com todas as dificuldades que oferece um trabalho nesse sentido, né, apesar de que naqueles trechos onde o trabalho ainda pretende continuar, a gente deixou ali mais ou menos claro o que nós temos a intenção de fazer, né, e vocês é quem vão dizer se isso procederia ou não. Tenho que deixar bem claro, né, como já está, que o trabalho é um trabalho conjunto, né, e eu queria agradecer ao Daniel, né, por essa parceria que já vem de bastante tempo, esse aprendizado mútuo que nós temos, né. Se esse trabalho tem algum mérito, eu tenho que deixar claro o que se deve a ele. Então, se também tem críticas a ser feitas, eu também peço que justamente por isso sejam todas elas endereçadas a ele é que vai responder cada uma delas. O professor Pablo Holmes me pediu uma época, fiz uma leitura de um trabalho dele, de um capítulo, agora eu não me recordo exatamente qual, e aí me senti encorajado a mandar para ele uma versão desse trabalho que vocês leram hoje, bem menor, só tinha 9 páginas. Então foi ele que, de fato, deu um certo estímulo para que o texto ele ganhasse mais corpo. Ele achou que a discussão poderia se estender mais. Então, não sei se ele está por aqui, eu não cheguei a ver, mas eu queria também deixar o meu agradecimento, o nosso agradecimento à pessoa dele. Agradecer também Com Ninguém Reinventa a Roda, né? Esse trabalho, de certo modo, né? Ele é bastante inspirado pelo trabalho da Maria Eduarda Dantas, né? Que também é membro desse grupo. Essa dissertação excelente que ela escreveu em 2016, que ajudou a dar um mote do trabalho em si, né? Então, são esses agradecimentos que a gente tem de fazer, necessários, devidos, merecidos. E, claro, né, a figura do professor Marcelo Neves, né, um trabalho talvez seja aquele mais conhecido, mais expressivo, né, do seu corpo
já bastante amplo de trabalhos, de livros, e esse trabalho não deixa de ser uma homenagem, né, indireta a essa obra, né? Que infelizmente a gente não teve condições de ter acesso ainda, porque a publicação, né, teve alguns atrasos, como vocês sabem, a gente fez questão de deixar isso claro, a gente tinha a pretensão de estar com esse livro desde janeiro ou fevereiro, não me recordo mais, agora a previsão é só julho, né, desse ano, então talvez em agosto é que chegue para a gente aqui. E é isso. Queria dizer, para deixar bem claro, porque eu não sei, né, como, e vou saber já já, né, vamos saber mais tarde, né, qual foi a impressão de que a gente não participa, né, a gente não tem, né, a mesma compreensão acerca do pensamento social brasileiro que tem sido dado pelo Gessé de Souza ultimamente, né? Ele que, na meu ver, né, e de bastante gente que eu conheço e que lida com a história das ideias brasileiras, né, que ele tem prestado, a meu ver, um extremo desserviço, né, à compreensão, pelo menos mais condizente, dos nossos clássicos, né? Então, quando há um exercício, uma aproximação da obra do professor Marcelo Neves, com todo um debate, um alongado debate a respeito desses temas, né, obviamente a gente não o faz no sentido que o Gessé de Souza deu, né? E se de fato houvesse alguma resistência, né, no entendimento desse livro como a gente crê, né, uma continuidade abrilhantada desse trabalho, toda essa discussão brasileira acerca da nossa formação ou má formação, por assim dizer, a gente estaria, de certa forma, transversalmente ratificando aquilo que o Gessé tem feito desde 2015, né, nessa série de livros feitos a toque de caixa, que é descartar, né, de antemão a obra desses camaradas, quando na verdade nós cremos que é o estudo muito aprofundado dessas obras que na verdade rejeita esses últimos livros que ele tem lançado, que para mim e bastante outras pessoas que na verdade não são insustentáveis, né? As teses, o que ele escreve sobre, pelo menos naquilo que me concerne mais propriamente, sobre Sérgio Buarque de Holanda e sobre Raimundo Faoro, pelo menos não tem valia nenhuma, a meu ver. Todo respeito ao que ele faz, enfim. E para concluir, já para que a gente possa ouvir, né, e tomar nota de tudo, que esse trabalho eu e Daniel já submetemos ao ALAS, né, Congresso Latino-Americano, que vai acontecer no México, né, e foi aprovado no GT13 de Teoria Social e Pensamento Latino-Americano e Caribenho, e também foi submetido à Ampox 2022 e está ainda aguardando a eventual aprovação. Então, são essas minhas palavras, né? Agradeço a todo mundo mais uma vez, e fica aí o Daniel para falar o que ele entender e receber as pancadas mais tarde. Vai defender a tese esses dias, então já vai de agora, né, esquentando o escuro, como a gente diz aí no Ceará. Pois obrigado. Obrigado, Vinícius, pelas palavras. Cumprimentar todos os colegas, especialmente os coordenadores, o professor Marcelo Neves e o nosso laureado amigo Edivaldo, professor Edivaldo agora. Só complementando tudo que o Vinícius falou, que é uma oportunidade muito grande poder dialogar com o autor da obra, né? O nosso trabalho de poder dialogar com o autor da obra e especialmente com parte dos mais substanciais leitores da obra também. Então, além de todos da alas que a gente submeteu, da Unbox, eu acho que esse vai ser um dos pontos seminais, esse evento seminal, que é essa reunião do disco, para trazer todos os ganhos, especialmente por estar sendo gravado, então a gente vai poder ficar matutando tudo que foi dito aqui e incorporar. E nisso que nós vamos fazer nesse incremento de todo o conteúdo. E espero que o texto tenha sido bem apreciado, bem digerido por vocês. E vamos agora, conforme o Edivaldo for moderando, passar para as considerações para que a gente possa ir
debatendo o texto em si. Então, muito obrigado a todos. Ok, agradeço a ambos os autores, né? E já abro aqui para a discussão. Quem quiser fazer um comentário já pode levantar a mão ou entrar na fila, e a gente pode fazer isso em ordem. Tem alguém específico? Se não tiver, eu posso começar com os meus, né? Embora eu esteja como moderador aqui, mas como o debate ele é aberto a todos, eu posso começar, e aí se alguém quiser se inscrever, basta fazer uma mençãozinha no chat ou levantar a mão aqui na plataforma. Eu queria ouvir antes os outros, né? Eu vou fazer comentário, mas eu queria ouvir também os outros, né? Antes, quem tiver de falar, porque fica mais fácil para mim. Entendendo? Perfeito. Tranquilo, professor. A gente deixa o senhor por último, então. Os meus comentários eles vão ser mais de ordem sugestiva e aqui ali uma pequena correção. Não vou entrar no mérito propriamente dito, a maior parte deles, né? Obrigado aos dois pelo texto. É um texto interessante porque ele coloca uma discussão que, para a gente, um lado dela é conhecido, o lado do professor Marcelo Neves, e ela entrelaça com alguns outros autores, né, do pensamento social brasileiro. E aí, quando eu li, vocês já adiantaram, mas quando eu li, eu vi mais ou menos um trabalho que foi sendo feito nos moldes do que a Maria Eduarda Dantas ela havia feito na dissertação de mestrado dela. Então, ficou bem interessante nesse sentido, né? Só uma pequena pontuação. Na página 2, né, vocês dizem o texto do professor Marcelo, a constelação simbólica ganhou, né, aquela pequena consulta, que na verdade acabou se tornando uma votação massiva. Vocês dizem que ela foi feita um patrocínio da Universidade do Texas, né? Aí eu vou fazer só uma pequena pontuação, porque não foi propriamente da Universidade do Texas, né? Ela foi uma consulta feita pelo professor Richard Albert, que é da Universidade do Texas at Austin, né? Mas ali ele estava fazendo na condição de um professor, né, que também estava como presidente do Fórum do Futuro Constitucionalismo, participando de algumas outras organizações, e aí ele veio com essa ideia de fazer uma consulta mais popular, mas não foi uma consulta feita pela universidade enquanto instituição. Aí eu faria só essa pequena pontuação, né? Tem um outro texto aqui que ele entraria na discussão, faria essa indicação para vocês. Vocês mencionam rapidamente aqui o caso do Congo, né? Citando aqui o Slavoj, mas tem uma monografia de um aluno que foi orientando do professor Marcelo, eu tive a oportunidade de passar na banca, que é uma monografia de graduação, né? Mas de altíssima qualidade, que eu acho que vale a pena vocês fazerem uma leitura dela, que é a do Davi Reis Pirajá. Vocês encontram até no Google, porque ela está na base da UNB. O título dela é Eficácia Horizontal dos Direitos Humanos frente a matrizes anônimas de comunicação, uma abordagem sistêmica do conflito na região dos Grandes Lagos. Aí, por coincidência ou não, nós temos aí um trabalho que aplica, o professor Marcelo aplica também Torner, mas de uma forma bem interessante, e para tratar desse caso que vocês estão trazendo aqui por meio de outro autor, talvez consiga encaixar no trabalho de alguma maneira. Então, fica aí a dica. Ele, se quiser uma versão mais resumida, ele publicou um artigo no livro que foi organizado pelo Maurício, o professor Marcelo também, né? Eu posso passar para vocês. Aí tem um capítulozinho que é o mesmo tema da monografia, mas de forma mais resumida. Teve um comentário aqui, uma afirmação de vocês que eu achei... É uma afirmação que eu entendo o motivo por trás dela, mas eu acho que ela é complicada de você sustentar academicamente. Lá na página 13, se vocês puderem abrir o trabalho, ele não veio numerado aqui, mas no PDF dá para saber. Na página 13, logo após a citação direta, né? Vocês dizem assim, this is most likely a characteristic that contemporary students and even scholars all over the world have pretty much in common, given the chronic obsolescence of the 19th century idea of culture, Bildung, né? And therefore let us not be naive to the extent of considering it as a typically long-lasting Brazilian layman's fetish, nor be disingenuous enough to attribute exclusively
such a comment to an Eurocentric academic Mandarin-like perspective. Né? Vocês estão dizendo aqui que há uma certa, um certo tipo de tendência ou posicionamento, né, aqui no Brasil de estudantes ou mesmo de escolas, né, pessoas em geral que estão envolvidas com a academia, de não levar em conta uma discussão mais complexa, mais profunda sobre determinados assuntos. Foi o que eu estava entendendo aqui que vocês estavam querendo dizer com esse tipo de afirmação. Né? Mas eu perguntaria assim, mas como é que vocês podem fazer essa generalização a esse ponto? Né? Qual o material empírico que nós poderíamos ter para poder chegar a uma conclusão desse modo? Né? Embora intuitivamente nós acreditamos que possamos ir nessa direção. Né? Então, eu faria essa pequena pergunta. Na página 19, tem essa aqui não é meio que... É uma crítica, mas uma pergunta que tenta estender a obra do professor Marcelo. Né? Na página 19, já no segundo parágrafo, é um parágrafo grande, mas no meio desse parágrafo, do segundo parágrafo, vocês colocam uma pergunta assim, né? Why should those struggles occur strictly in this sense? That is, only to guarantee the effective triumph of a failed constitutional agenda. É como se houvesse na obra do professor Marcelo essa restrição para concretizar, restrição de uma luta política para a concretização do texto constitucional, mas que poderia ser, poderia ter algo a mais, né? Algo que poderia adiante ou acima disso. Né? Mas aí, não, tudo bem, eu entendo, eu acho que é interessante essa pergunta, mas aí a outra pergunta que eu faria dado o contexto da discrepância entre o texto constitucional e a realidade constitucional, né? E aí o professor Marcelo ele menciona isso em vários textos, né? Mas na Constituição Simbólica também, é que se você fosse fazer essa concretização, mesmo que ela estivesse restrita ao texto constitucional, mas se houvesse uma luta pela concretização da Constituição, se essa luta ela quisesse ser minimamente séria a ponto de concretizar a Constituição, nós teríamos uma verdadeira revolução, né? Talvez até, não sei se, mas talvez até nos moldes liberais ali do século XVIII, né? Em diante. Porque, veja bem, se você conseguisse concretizar a Constituição naquele bloco de direitos fundamentais, né? Tanto os individuais como coletivos, nós precisaríamos mudar uma série de estruturas sociais aqui no Brasil de forma intensa, né? Intensa. Então, seria... eu não poderia dizer que só isso, mesmo sendo esse texto constitucional um certo tipo de prisão ou uma restrição, mas só isso já não seria algo extremamente radical, né? Teria que ser extremamente radical nesse sentido, né? Da página. O trabalho, claro, que ele é um trabalho que está sendo feito, tem alguns pontos que ainda precisam ser densificados, né? Mas ele tem uma proposta, Aí, essa aqui é mais uma sugestão que eu vou dar, e talvez eu até faça um convite mais específico para que vocês possam escrever a respeito, aí vai depender de como é que vocês vão estar de tempo, mas a proposta do trabalho aqui é circunscrever a tese de Constituição Simbólica e a das obras gerais do professor Marcelo dentro de uma linha de raciocínio do pensamento social brasileiro. Né? Tudo bem, isso está claro no texto, mas em alguns pontos vocês param para tratar de algumas críticas que são feitas ao texto. Aí a página 17 é uma das que mais se alongam, né, que é essa crítica aqui feita pelo Davi Gomes, né? Pelo Davi Gomes. Aí, assim, a sensação que eu tive é que o texto estava ficando muito grande, e aí eu me perguntei, mas será que a resposta a essas críticas, elas são realmente necessárias para o alcance desse propósito maior? Se sim, né, então pronto, então vocês deveriam deixar. Se não, aí acho que seria a minha proposta. Talvez uma forma de diminuir o texto, torná-lo mais concreto, porque ele já ficou grande, mas vocês ainda vão acrescentar mais coisas, né? Talvez fosse pegar esses extratos aqui, vai tratar de uma crítica dessa aqui, que ela corre em paralelo, talvez seja interessante fazer um texto sobre essa crítica, aí vocês, claro, poderiam
aplicar esse entendimento maior de que ela se circunscreve dentro de uma tradição específica do pensamento social brasileiro, e por que essa crítica feita aqui ela é equivocada, e aí os argumentos aqui ficariam interessantes. Eu acho que daria para, só nesse ponto aqui, constituir um texto à parte, se acharem que é interessante, né? Esse seria um primeiro bloco de comentários que eu faço a vocês, tá bem? Espero que tenha me feito entender, e fecho aqui a minha intervenção para dar espaço aos demais, ou se quiserem, não tiver ninguém por hora, vocês podem responder, comentar, e aí a gente passa para frente, tá bem? Obrigado. Obrigado, Edivaldo. Vinícius, assim, primeiramente, só agradecer também ao colega Francisco Filho, que já prontamente mandou o link do TCC do Davi Reis Pirajá. Então, já nos poupou algum trabalho de forma bastante assertiva, e a recomendação de literatura vai ser mais considerada a ser lida e provavelmente incorporada. Sobre a consulta do professor Richard Albert, também anotado, foi um bom apontamento. Vinícius, sobre essa questão da material empírico, porque essa da página 13, eu tenho quase certeza que ali foi quase uma forma indireta de uma passagem de um texto do Declínio dos Mandarins Alemães, do Fritz Ringer, e de uma forma foi transposto assim para o nosso texto. Na verdade, não se trata, né? Primeiramente, obrigado, viu, Edivaldo? Eu não tinha, de fato, atentado para isso, que tinha sido algo... Para mim, foi uma votação com tanta expressão, e eu me envolvi assim, de corpo e alma nesse negócio, que eu acho, não, isso aí eu já ia dizer que foi os Estados Unidos que propôs a Láurea. Aquela questão, né? Aquela disputa. Essa dissertação perdão, a monografia do Congo, eu só não anotei, mas já mandaram o link, tudo bem, é Davi Reis, não é isso? A gente não citou muitas coisas e muito boas, por sinal, em português, porque como se tinha uma perspectiva de se escrever logo de inglês desde o início, então se deu uma certa primazia a trabalhos que já vinham em inglês para a gente não. É tanto que nesse tópico segundo, que obviamente todo mundo aqui dispõe do livro A Constatação Simbólica, mas para evitar o trabalho de transpor para o inglês e mais tarde retificar de acordo com o oficial, eu falei assim, não, vamos deixar em aberto. E aí também a mesma questão se deu com a bibliografia. Isso que você citou, na verdade, era um comentário muito, muito ácido, né, do Lévi-Strauss, né, em que ele dizia, nas origens da USP, quando ele deu aula aqui nos idos de 34, da década de 30, né, ele sentia que o estudante brasileiro ele tinha muito... Obviamente, a gente faz, inclusive, logo na sequência, a observação de que isso não é uma característica brasileira, né? Inclusive, é uma característica, a meu ver, né? Acho que o Daniel participa da mesma opinião, geral, né? Mas ele dizia que, na verdade, não é que o brasileiro ou a brasileira, porque ele tinha alunos também, alunas, e o mais severo nessa observação dele é que, na sequência, ele cita todos os estudantes que passaram por ele que teriam um pouco dessa mentalidade, que é essa inclinação para a novidade. Então, ele dizia que nos corredores da USP ele era constantemente assaltado pelos alunos, perguntando se ele conhecia o autor tal, a autora tal, e ele dizia que, em geral, parecia que os estudantes brasileiros estavam 6 meses adiantados em relação a ele, em qualquer ideia que houvesse para ser discutida. Então, a discussão que a gente tem em mente aí é de que, para fazer, né, para se contrapor o suposto eurocentrismo, que seria subreptício à teoria dos sistemas, né, alguns lumanianos ou críticos, né, à teoria lumaniana têm se valido de autores e autoras relacionados à corrente decolonial, pós-colonial, entendeu? Então, às vezes, você, nessa propensão a uma novidade, acaba substituindo uma teoria por outra que explica ainda menos, né, a realidade brasileira. Então, muitos
estudiosos, né, eles são todos citados aí, se fosse citar seriam muitos mais, mas só apenas os mais expressivos, dizem que mesmo, né, com toda a legitimidade das teorias decoloniais, elas, em geral, são muito arraigadas num solo hispânico para, né, para discutir uma realidade mais ou menos América hispânica, né, e não trariam muito, não fariam muito sentido para ser discutida a nível histórico sociológico brasileiro. Então a crítica foi mais nesse sentido. Obviamente ela não deixa de ser generalizada, né, quando você diz que parece que isso de certa forma se estende, né, no tempo e no espaço, mas o pano de fundo é esse, né? O pano de fundo da discussão é mais ou menos esse, de dizer que quando você, né, transpõe uma teoria em nome de outra, só porque ela está na crista da onda, né, você acaba dando de barato algumas produções que são escanteadas aqui e que dizem muito mais, né, sobre a nossa realidade do que enfim. Isso da luta pela concretização, né, que você fez menção, na verdade, fica ali naquele contexto. Isso é um tópico que a gente ainda vai discutir, que eu acredito que seja, de fato, o âmago do trabalho, né? Por exemplo, e você já trouxe isso de forma didática, né? A gente tinha a pretensão que esse trabalho fosse só uma resenha, né? E ainda tem aspectos de resenha, porque ele foi sendo costurado, construído, foi se aumentando, mas a gente não ia tratar da questão dos críticos, né? Como os críticos vieram à tona, então a questão, quando, por exemplo, o professor Roberto Dutra, quando o Gessé de Souza, enfim, quando essa turma tenta, né, fazer uma crítica ao professor Marcelo Neves, ao próprio Luhmann, de que ele seria aí uma, né, culturalismo cibernético, como diria. Seria eurocêntrico, né? Seria, né, faria de novo, né, uma espécie de reposição do dualismo de sociedades atrasadas, sociedades modernas, né? Vem, por exemplo, um Robert Kurz, né, e arrebenta logo a boca do balão, e diz assim, olha, se a gente não discutir a própria questão do capitalismo, estamos todos debaixo da ontologia do moderno, né? E é essa própria ontologia que faz a divisão entre sociedades modernas e atrasadas. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né, para dizer de forma mais clara. E a questão, de fato, né, será que é o caso de a gente tentar, de alguma forma, reaver essa agenda constitucional que não vingou, não seria, de fato, fazer com que ela vingue? Será que ela tem condições de vingar, né, na sociedade em que a gente vive hoje, na condição de país periférico? Será que essa agenda teria condições? Será que a gente teria que partir para outras formas de emancipação social que, obviamente, segundo Robert Kurz, né, não se confundem com esses golpes de Estado que a gente viu mais ou menos no decorrer do século XX, né? Inclusive, ele é duro ao ponto de dizer que tanto a Revolução Russa como a chinesa se incluem nessa mesma ontologia. Então, elas apenas foram esforços de modernização da modernidade. Então, isso é um tópico que você citou bem e que a gente vai tratar melhor, assim, vai tratar com mais zelo, com mais cuidado, né, com mais especificidade. Inclusive, eu não disse, né? Inclusive a questão do inglês, né? Eu vi o Daniel escrevendo a tese em inglês, eu falei assim, então acho que a gente já deve fazer também esse artigo em inglês, então, assim, a revisão também é alguma coisa que vocês tenham notado que não está de acordo, enfim, também isso pode trazer à tona, porque, de fato, ele foi enviado, né, de forma inacabada. E até isso. Alguém ainda? Tudo bem, já encerraram esse bloco, né? Tem alguém tudo bem. que perguntar aí?
Se não tiver, eu falo. Eu posso fazer algum comentário, seria mais longo um pouco, é claro, porque tem vários blocos que eu separei. Professor, assim, como ninguém se manifestou até agora, acho que a gente pode passar a palavra para o senhor, e aí, se alguém se manifestar, a gente deixa o encaixe para o final. Hoje foi o dia que teve menos gente, então não há muito interesse não pelo trabalho, não é nem de vocês, é o trabalho meu, né? O interesse está baixo. Mas o que eu quero dizer, eu agradeço o trabalho aí, que está muito bem elaborado, eu não tenho, assim, essencialmente, nada a confrontar. Eu tenho alguns comentários que são alguns puramente correções factuais, porque aqui há uma afirmação que meu trabalho, eu comecei em 83 como professor auxiliar na Universidade Federal de Pernambuco. Aí diz que eu, 2 anos depois da publicação de minha tese doutoral. Não, mas eu entrei como auxiliar em 1983 e minha tese é de 91 e 92 foi publicada. Então, são 11 anos depois, e não... A tese foi 11 anos depois de 83, né? Não, 9 anos depois de 83. Então, tem uma coisa aí na página, eu acho que é página 2. Quando Não, professor, fala... mas me permita só... Aqui diz assim, a Constituição Simbólica foi primeiro publicada em português em 94, tá? Um ano depois da aprovação de Marcelo Neves como professor titular na Faculdade de Direito Recife. E 2 anos depois da publicação da sua tese de doutorado pela Duncan-Hubert. Ah, certo, certo. É porque tem É porque, de fato, essa travessão aqui, mas foi bom o senhor ter mencionado, que isso aqui pode descer para uma nota de rodapé, se for o caso, ou tirar. Não, na hora eu fiquei meio... Então foi um engano aqui. Outra coisa você falou de edição italiana, no parágrafo que segue, não há edição italiana. Na verdade, o texto italiano do professor Carducci é um artigo muito longo que eu escrevi na Alemanha, que ele traduziu para o italiano. É um artigo longo que pega uma parte grande do trabalho, mas não é o livro, né? Só para esclarecer isso, né? Agora vamos para a parte mais de conteúdo, que eu tenho... Todo o trabalho aqui tem uma preocupação, como você fala, em me incluir dentro do pensamento social brasileiro, e é claro que é louvável isso. Mas o que eu quero dizer é que toda a minha argumentação foi de uma forma da sociedade mundial com bifurcação, né? Então, o vínculo é mais forte com autores como Sérgio Buarque de Holanda, como Fauro e outros que estão preocupados mesmo em compreender o Brasil. Me parece sempre que pode-se buscar conexão, mas o que surge no trabalho, já na página, quando cita a epígrafe de Sérgio Buarque, né? E todas as citações lá de Fauro, essa situação ela não é o cerne conceitual da ideia, porque esses autores são citados na dimensão descritiva, do que eles dizem descritivamente, mas não no nível da fundamentação, da explicação. Eu não parto de uma cordialidade brasileira ou alguma coisa desse tipo cultural brasileiro. Eu não parto de um patrimonialismo weberiano, e eu digo até, vocês citam depois, que eu não aceito isso, eu ponho patrimonialismo entre aspas, até se fosse admitido, seria outra coisa, não seria weberiano. Então, há uma sincronia temporal, não posso falar de atraso, tudo isso, e isso está dentro
espectro maior. Então, o que eu diria, a tradição, porque fica parecendo muito ligada ao culturalismo de Fausto e fortemente em Sérgio Buarque, a tradição que eu digo no meu livro e também na edição original da tese, quando eu começo a falar de modernidade periférica, eu falo claramente o impulso, né, as teorias do desenvolvimento na década de 50 e 60, principalmente 60 e 70, e eu cito Wallerstein, eu cito Celso Furtado, eu cito... então, a origem foi dar uma leitura não puramente econômica dessas teorias do capitalismo periférico. E, portanto, não usar apenas capitalismo periférico, porque, ainda assim, capitalismo periférico sempre trazia a ideia de sociedades diversas. E sim falar de uma sociedade mundial, dentro dela, a modernidade periférica e central, como conceitos maleáveis. E, portanto, não só o Brasil, mas eu posso encontrar as mesmas estruturas no Egito, no Peru, em vários países. É claro que eu posso buscar especificidade, elementos culturais que levaram e que contribuem para isso no Brasil. Mas o trabalho não se preocupou tanto com isso. Quer dizer, eu sempre coloco o caso brasileiro. Quando eu digo o caso brasileiro, eu estou dizendo o caso brasileiro dentro do conceito amplo de modernidade periférica, que é maleável, porque pode variar. Um país pode até sair da modernidade periférica, outro pode entrar, pode se diluir e perder significado essa distinção. Então, quando eu vou para a edição posterior, que vocês observam que na primeira não tem, de 92 foi a tese de doutorado, 94 eu publiquei a tese de concurso, eu não falava de periferização, não tinha um apêndice. Mas 4 anos depois eu já coloquei o apêndice, porque eu vi que as condições de reprodução da sociedade mundial apontavam que essa distinção se enfraquecia já. Então, a constitucionalização simbólica poderia atingir outros contextos. Mas não há uma preocupação específica com o Brasil, como a de Fausto, que eu cito, e a do Sérgio Buarque. Eu cito descritivamente porque concordo com eles, que leis para não serem cumpridas, Constituição para serem violadas, eu concordo que isso existe. Agora, o fundamento para isso, no meu trabalho, não é nesse caminho. É isso que eu acho que confunde muita gente quando vai observar o trabalho. O fundamento é uma inserção abarcante da teorias de centro-periferia dentro da teoria da sociedade mundial de origem lumaniana. Esse aqui é para, de certa maneira, oferecer uma desmontagem, o que poderia ser dito, entre a desconstrução do modelo lumaniano originário, né? Então, esse seria um ponto, principalmente, vocês apontam para isso depois. Vocês dizem que eu não estou nessa coisa de brasilidade, nesse tipo de abordagem que o Gladson também fala do Schwartz. Eu acho que aí é uma aproximação, é claro, não se trata de isolar o Brasil, colocar o Brasil na sociedade mundial, moderna, e dentro do espectro periférico colonizado ou neocolonizado dessa sociedade. Então, isso é algo que eu também trabalhei mais tarde com o Schwartz. No Ideias em Outro Lugar, eu procuro ter um certo afastamento, que eu falo, não é fora de lugar, é em outro lugar, elas se transformam. O liberalismo vem para o Brasil na Constituição de 24, parcialmente, na 91, de forma mais forte. Mas qual o significado desse liberalismo naquele contexto do Código Civil de 16 e com a Constituição de 91? Qual é o significado interno? Ele é bem diferente, entendeu? Então, eu coloco mais essas questões. E aí eu me afasto do Schwartz quanto à questão do distinção entre Brasil oficial e real. Eu acho isso complicado, porque o que é oficial é construção também dessa realidade.
todo esse aparato constitucional oficial ele é utilizado na linguagem do poder e ele vai construindo também. Então, eu critico também essa distinção oficial real e também não falo delas fora do lugar, mas em outro lugar, como se elas transmudassem, porque elas estão no mesmo lugar ao mesmo tempo e em outro lugar. No mesmo lugar, a sociedade mundial, mas em outro lugar dependente da segmentação territorial dessa sociedade mundial em estados e, portanto, na relação entre antigas colônias e metrópoles, depois transformadas em relações neocoloniais e imperialistas. Então, esse é o elemento que deixa um pouco distante, não distante, diferente de um modelo que se preocupa mais em delimitar a dimensão especificamente brasileira. Daí porque, quando você cita na página 122 o círculo vicioso entre constitucionalismo instrumental e nominal, quando vocês citam isso na página 9 a 10, vejam que eu coloco essa questão no livro, na tese, quando eu falo do modernidade periférica em geral, a Constituição em geral, não só no Brasil. Não é uma coisa específica que a gente pode encontrar isso em diversos países, somente da América Latina, essa situação na Argentina, no Chile, Pinochet, depois de Allende, depois sobe, que você pode ter, e também na África, embora na África prevaleça mais o instrumentalismo do que o nominalismo, por assim dizer. Mas há muito de nominalismo, que seria o simbolismo. Até tem um autor pós-colonial que ele fala uma constituição sem constitucionalismo, né? Na África, então, há também essas experiências de constitucionalização simbólica. Então, não estou delimitando aqui, portanto, a modernidade periférica como elemento-chave para definir algo especificamente brasileiro, embora, evidentemente, eu possa dialogar com os intérpretes do Brasil para mostrar que algumas coisas que eles falam têm a ver com a minha tese. Mas, nesse sentido, eu estou mais próximo da teoria da dependência, a rigor, do que Faoro e Sérgio Buarque de Holanda, que eles não colocam a especificidade brasileira. Eu estou mais perto do jovem Fernando Henrique Cardoso do que de Faoro e do Sérgio Buarque. Agora, é claro, quando eu vou falar do Brasil, eu pego, como eu peguei Gilberto Amado, a próprio uso de simbólica, a dimensão simbólica, a gente encontra isso em Aurelino Leal, que eu cito, que Fauro cita, essa coisa um Gemälde, como é que se chama? Como se fosse um painel decorativo que Fauro fala, está em Aurelino Leal, quer dizer, então, evidentemente, você vai pegar aqueles que trabalharam na historiografia e que se referiram ao problema brasileiro, mas não haveria... E aí vocês esclarecem na página 10 a 11 realmente que eu procuro me afastar desse patrimonialismo e desse culturalismo, né? E é interessante que o Gessé, que critica depois, tem um momento, um trabalho antigo dele, que eu publiquei, numa publicação que ocorreu na Suíça, ele diz claramente que eu critico o culturalismo da mata, tudo isso, e depois ele informa que eu estou atrás da singularidade, mas os textos sobre singularidade, vários até itens de trabalho dele, que tratava nessa busca desesperada por uma singularidade, o que não haveria. E eu não uso atrasado em nenhum momento da minha obra tem a palavra atrasado. Nunca. Foi o cuidado maior que eu tive, porque minha tentativa foi realmente essa. Uma coisa que eu me esqueci, quanto ao termo, né, modernidade periférica, tem a Beatriz Sarlo, mas quando eu preparei meu projeto de tese, eu posso até buscar na universidade lá, eu preparei a simetria do direito e da Constituição na modernidade periférica. Isso foi 86 para 87. Não tinha esse livro da Sarlo. Quando eu vim conhecer o livro da Sarlo, foi uma segunda edição de 95.
Eu comprei e não acho mais, porque eu acho que houve algumas obras que eu perdi com o Cupim, mas ela trata da arquitetura de 20 a 30 em Buenos Aires, como ela pega elementos, os traços europeus, e vão ganhar um sentido diferente naquele contexto. Como era obra de arte que ela estava preocupada, eu achei que não tinha essa mesma conexão com o que eu estava tratando dentro de uma teoria mais estrutural. Mas, quando eu preparei a tese, eu não tinha conhecimento e o projeto já tinha esse título, né? Então, é uma coincidência que vai se delineando, né? São formas de desenvolvimento de observações que se encontram. É como diz o Chico Buarque, quando escreveu Fazenda Modelo, ele foi acusado de ter plagiado aquele Orwell. E ele disse, eu nunca tinha lido quando escrevi, quer dizer, às vezes você pode ter o mesmo ponto, mas se eu tivesse lido na época que eu escrevi a tese, eu estaria, é claro, por isso que é um dia que foi emprestado, borrowed, porque era desconhecido, né? E aí vem essa parte toda do que já está aqui, do Fauro, essa parte que eu tenho mais cuidado. E a questão do dualismo, você diz bem que a ideia básica é a unidade da sociedade mundial. Isso é uma bifurcação, não é o dualismo tradição, modernidade. Não são esses dualismos de dois tipos de sociedade. A gente está na mesma sociedade. Então, é difícil falar nesses dualismos clássicos, entendeu? Porque aqui se trata muito mais, e também porque você tem estruturas intermediárias. E o tipo ideal aqui não é no sentido estrito weberiano, ou seja, aproxima-se, eu sempre digo, aproxima-se do tipo ideal, porque o tipo ideal em Weber recorre à teoria transcendental kantiana, do sujeito, do eu transcendental, que vai construir a categoria. Então, quando o Weber faz isso, torna uma coisa muito problemática para a sociologia, fica muito filosófica. O que eu trabalho é com estruturas das ciências sociais que selecionam determinados aspectos relevantes e desconsideram isso. Por isso que, mais tarde, eu recorro a Guerreiro Ramos, ao conceito de redução sociológica, que, na formulação, é muito parecido com o tipo ideal, mas não é de um sujeito cognoscente, é como produção da sociologia, ele fala da redução sociológica, porque senão nós ficamos totalmente desestruturados na observação do real. Capitalismo, socialismo, isso serve para a gente discutir sobre a realidade social. Democracia, autocracia serve para a gente poder começar a conversar até. Então, não quer dizer que existe a democracia pura, isso está em Weber, a autocracia pura, é um certo elemento que é uma utopia gnosiológica. Toda redução sociológica, como dizia, é uma utopia gnosiológica, mas você não consegue balbuciar academicamente sem essas reduções sociológicas. Mas não de um sujeito transcendental de origem kantiana, como as críticas do Gomes, eu acho pouco... eu acho frágeis, sabe? Não é contradição. O que eu estou dizendo é que todo o simbólico é ambivalente. Isso está também em Lefort, quando Lefort diz que a força simbólica inicial das declarações de direito não impediu da conquista de direitos depois na França. Então, você pode ter uma superação do simbólico. Mas a pergunta feita no final, aquela pergunta que é feita no final sobre só teria esse caminho, não é só esse caminho de você concretizar a Constituição. Eu até digo que pode ser que não concretize, porque venha uma Constituição instrumental de novo. E eu também digo que não é necessariamente concretizar isso. Está aqui, no final da constitucionalização simbólica,
Não se pode, veja bem, não é concretizar, página na brasileira, página 108, não se pode excluir a possibilidade, porém, de que a realização dos valores democráticos expressos no documento pressupõe um momento de ruptura com a ordem de poder estabelecida, com implicações politicamente contrárias à diferenciação e à identidade e autonomia do direito. Quer dizer, quebrando, criando até modelos como Fidel Castro, tudo isso teve que fazer, porque não tinha chance contra... Se ele abrisse a eleição em Cuba, ele não conseguiria ganhar, porque a CIA acabaria com a eleição. Então, tem momentos que podem ser total... Isso se torna tanto mais provável à proporção que os procedimentos previstos no texto constitucional sejam deformados no decorrer do processo de concretização e não se operacionalizem como mecanismos estatais de legitimação. Então, realmente, há possibilidade de que se lute pela concretização constitucional, como ocorreu nos países centrais, e aquela força simbólica ganhe também um aspecto de força normativa. Mas também há a possibilidade de ruptura. E mesmo eu falo de revolução, mas essa revolução, eu digo assim, eu digo constitucionalismo, como reconhece Grimm, isso na 155 da tese, pressupõe revolução. Aí eu digo, mas há indícios que nas sociedades, eu usei aqui sociedades periféricas ainda como um subconceito, as condições e as consequências de uma eventual revolução democrática em direção ao constitucionalismo real divergiriam fortemente daquela das revoluções burguesas nos países centrais. Então, não estou dizendo que tem que repetir o modelo histórico, porque a gente nem sabe o que vem. O que minha preocupação maior foi apontar que essa incorporação do discurso liberal no texto constitucional não é tão simplista numa mera relação de você lutar pela eficácia e dizer que nós estamos envolvidos num texto que basta lutar pela eficácia. Porque muitas vezes esse texto é construído para não ter eficácia na estrutura social respectiva. Ele é construído para ter uma função eminentemente simbólica. Então, isso não quer dizer que possa haver transformações, seja no sentido de uma autocracia derrubando o constitucionalismo democrático, como pretende, de certa maneira, o Bolsonaro, mas não está tendo poder para isso. Pode ser também numa luta que rompa com a Constituição para imersão da inclusão sem diferenciação, e aí nós podemos ter um tipo revolucionário diferente, como pode ser também concretização pela luta pelos movimentos populares no texto constitucional. Mas isso é em aberto no meu trabalho. Eu não digo que só tem uma solução. Isso eu posso mostrar em vários trechos, né? Então, fora dessa situação, eu diria que o trabalho, só faço esses comentários para dizer que é interessante essa procura, como a Maria Eduarda fez, me vinculando mais aos pós-coloniais, e eu acho que tem muito a ver, porque desde Fanon ele aponta para o terceiro mundo na época, e os problemas do terceiro mundo, o Fanon eu cito em trabalhos mais antigos meus, e estou citando agora em Transdemocracia, e eu acho que essa questão está presente, mas o que me preocupa no pós-colonialismo que há um forte culturalismo e muitas vezes ligado à experiência indiana, e é difícil a gente encontrar esses elementos culturais com tanta força, epistemologias do Sul. Que epistemologias do Sul? Há tantas epistemologias no Sul, e as epistemologias do Sul, que eles chamam, que são culturas, visões, elas muitas vezes estão interconectadas. Eu vejo, por exemplo, pós-coloniais o tempo todo debatendo com Derrida, com Foucault favoravelmente. Uns são contra Foucault, mas são a favor de Derrida. Então, são centros da sociedade mundial produzindo.
Então, outro aspecto problemático dos pós-coloniais, nessa pretensão culturalista, muitas vezes, é que eles moram normalmente, foram pessoas do chamado Sul Global que migraram para o Norte Global e começaram a produzir a partir de uma visão da opressão cultural, do colonialismo cultural, como o Baba, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eles não fazem uma crítica das estruturas internas da sociedade colonizada nas relações de poder. Fica mais um tipo de lamentação, né, por essa postura semântica de deixar de lado, esconder. A Spivak tem muito isso, os intelectuais, o Baba, intelectuais não conhece e fala da gente e simplifica nosso mundo, sem dúvida. Isso é inegável, mas o ponto forte, para mim, não é esse, é que condições de, como fala o Fanon, de analfabetismo, de falta de esgoto, de acesso à saúde, à educação, esses elementos estruturais básicos levaram realmente a uma bifurcação, onde no centro essas estruturas foram se desenvolvidas a custo, em grande parte, das periferias da sociedade mundial. Esse era o ponto que eu queria mostrar, que a gente, quando está em São Paulo, na USP, eles estão convencidos que estão realmente numa postura europeia e que não há, muitas vezes, nenhuma coisa a diferenciar entre a experiência europeia. Então, muitas vezes, fica um eurocentrismo simplista e, de outro lado, você tem o eurocentrismo simplista e tem esse pós-colonialismo também, que eu entendo problemático e simplista. Embora eu possa dialogar com Mignolo, eu possa dialogar com Quijano, que foi da teoria da dependência, não há problema nenhum, porque eles chegam também a muitos pontos de convergência quanto à diferença colonial. Daí porque o conceito de diferença colonial de Mignolo foi considerado por Maria Eduarda como aplicável à minha modernidade central e periférica. Então, aqui, nós não tivemos... nós não temos como afastar essa conexão com a sociedade mundial no trabalho. Isso vocês colocam no fim do trabalho, mas tem uma parte inicial que o leitor desavisado pode entender que meu trabalho é apenas uma nova tentativa fauriana ou de Sérgio Buarque de Holanda de explicar o Brasil, e esse não seria o caminho. Acho que pode haver elementos da história brasileira que venham fortificar quais os fatores que, dentro da nossa experiência, levam a moldar o modelo de constitucionalização simbólica, que vai ser diferente, é claro, dos elementos que vão moldar isso no Egito ou no Peru. Vai ser diferente, mas essa estrutura mundial está presente tanto no Peru como no Brasil, de constitucionalismo que se chama também constitucionalismo periférico, como usa Maria Eduarda. Então, era isso que eu teria que dizer. Um outro ponto só final é quanto ao trabalho anterior que o Vinícius assinou, eu acho, com o Fábio, e o Fábio não, com o Gilberto e Martônio, onde ali se diz que eu sou próximo de Fukuyama, neoliberal. E muita gente que lê A Transdemocracia, agora que não foi publicado o livro, só o artigo, pergunta já 2 vezes em debate se eu não seria uma continuidade de Fukuyama. Então, esse artigo tem tido um efeito para as pessoas pensarem que eu sou um neoliberal. E meu trabalho pretende o oposto aí, nesse contexto.
é exatamente o oposto, mostrar as democracias ocidentais liberais destruindo com a escravidão, com o Código Negro, com toda essa estrutura neocolonial da Conferência de Berlim, pós-colonial da Conferência de Berlim, pós-colonial também, o caso do Chile, de 64 no Brasil, tudo isso está no livro. Então, o artigo que eu escrevo é preparando exatamente para essa expansão das democracias ocidentais, destruindo as experiências de outros povos. Então, muita gente pergunta, não, mas eu não vejo sentido falar que eu estou próximo a alguma coisa que seja o Fukuyama, mas essa ideia está divulgada em face desse artigo. Aí eu pergunto, como é que vai compatibilizar esse texto agora com o anterior? Vai ficar uma contradição, não no caso de Daniel, que não assinou, mas para Vinícius vai ficar uma contradição muito grande ele escrever agora esse texto e o que ele escreveu antes. Então, eu queria saber como é que vai se resolver isso, em termos de depois que as pessoas forem ler o texto atual e ler o anterior. Então, esse é um ponto também como é que vai se solucionar, superar essa situação. Então, agradeço muito, eu estou honrado também pelo trabalho e, às vezes, tem um professor que escreveu um trabalho lá no Ceará, eu não acho que se foi Edivaldo que me contou, e o professor escreveu um romance muito bom. Os maiores críticos de arte de São Paulo, Rio, se reuniram, começaram a estudar o livro do cara, porque isso você teve vínculo com isso, teve vínculo com aquilo. O cara, rapaz, quando eu escrevi, eu não pensei em nada disso, não, romancista, bem simploriamente, né? Então, estou dizendo assim, vocês deram uma dimensão muito grandiosa ao trabalho. Eu fico muito feliz em colocar esse diálogo com um grupo de alta cultura, não só brasileiro, como Schwartz, como outros que eu não citava, né? O Florestan eu tenho uma certa dificuldade, porque o marxismo dele às vezes dificulta porque fecha muito o argumento, aí eu tenho dificuldade de incorporação, né? Mas é um tipo complicado de um marxismo que tem nacionalismo, tem muita coisa complicada que eu acho em Florestan que me dificulta, e com uma certa arrogância teórica que eu tenho dificuldade, mas eu acho que eu tenho que retornar a Florestan para realmente poder dialogar, talvez, no futuro. Mas eu agradeço, e também no plano internacional, essa inserção. Tem trecho de Zizek aqui que eu acho... Today's Legal Frame of Equality, na página 21. Isso tem muito a ver com o que eu estou escrevendo, os imigrantes ilegais, os moradores de favela, os refugiados. Quer dizer, tem muito a ver com o que eu estou escrevendo em Transdemocracia, né? Então, vocês colocando nesse contexto, eu até anotei aqui a obra de Zizek para depois ir procurar. Então, é isso que eu queria agradecer a vocês. Obrigado, professor. Fui eu que contei a história na palestra lá em Sobral, mas aí não está sendo gravado aqui, eu vou omitir os nomes, né? Mas muitíssimo obrigado pelos seus comentários. É uma aula toda a vida, né, que nós escutamos o senhor falando. Eu já li o livro várias vezes, mas sempre tem um ou outro comentário que a gente vai pegando e tem uma outra leitura. Eu vou passar a palavra novamente aos dois autores do texto, para caso eles queiram comentar, fazer alguma adição e responder a pergunta que o professor Marcelo fez ao final, né? Vocês terão aí o tempo que acharem necessário, tá bem? Com licença, João, deixa eu só aproveitar, porque eu queria fazer um comentário, e aí eu acho que pode encaixar. O meu comentário ele vai ser dirigido tanto aos apresentadores quanto ao professor Marcelo, porque no texto existe alguns momentos em que o texto menciona a questão da diferença do contexto em que foi desenvolvida a tese naquele momento, para o momento do presente e por esse momento que caminhou no intermédio. Aí é mais sobre esse ponto que eu queria tratar. Na minha leitura da tese do professor Marcelo, a proposta do processo de constitucionalização brasileiro vem daquela ideia de que hoje houve uma forte carga simbólica em detrimento do caráter de concretização real dos direitos que foram apresentados ali na Constituição. E
o ponto que eu queria colocar aqui é, considerando o nosso contexto, especialmente ali após 2016, eu acho que fica bem escancarado o fato de que a tese do professor é forte quando você percebe que quando a população se percebe como subincluída sem acesso a direitos. E aí eu fico com a sensação, né, de que é justamente isso, de que a tese se torna mais forte. Na minha leitura, talvez das teses que eu conheço do professor, transconstitucionalismo, que ele apresenta no Tênis Leviatã, eu considero que a constitucionalização simbólica é um dos mais fortes, se não for a que tem um caráter mais contundente assim na sua descrição e na sua avaliação. E o que eu acho interessante é porque ele aponta tanto para esse processo de periferização que pode estar, que não necessariamente se restringe a nós aqui do sul global, mas que pode acontecer inclusive no movimento inverso de periferização da centralidade, né, da centralidade mundial. Mas aí, apontando, indo direto para a minha pergunta, feita aqui a contextualização do que eu estava pensando enquanto eu via o debate, pegando aqui alguns trechos do texto. Primeiro, eu gostaria de ouvir a opinião dos autores e do professor Marcelo, se concordam com essa ideia de que talvez hoje a tese ainda esteja mais robusta, mais forte, diante do contexto que nós nos encontramos. E uma reflexão que é levantada e que eu me pego pensando também é que, considerando 88, quais seriam ali os efetivos direitos que foram concretizados, agora que a gente tem uma distância temporal? A gente consegue ter uma visão daquilo que realmente foi simbólico, ou vocês acham que, de fato, é um processo que de caráter realmente dinâmico e que a gente só consegue bater uma foto do momento? E aí, dependendo do momento, vai ter hora que vai ter, por exemplo, a democracia mais com a carga mais simbólica e talvez apontada em outro momento com uma carga mais concretizada. E aí, objetivamente falando, né, eu queria saber se vocês concordam com essa ideia de que talvez a tese esteja mais forte no momento, e queria saber qual leitura vocês possuem em relação a isso, se o que a gente pode apontar como caráter simbólico que vivemos hoje, diante do contexto que a gente se apresenta, né? E aí era mais no sentido de tentar acrescentar o debate para que a gente pudesse debater um pouco também a perspectiva da proposta do professor no contexto do presente. Ok, obrigado, Salles. Então, aos nossos autores agora a palavra. Perfeito. Eu vou fazer uma sugestão, enquanto o professor Marcelo falava, eu anotava, então eu tento responder rapidamente também o professor Marcelo, e o Daniel responde ao Salles. Pode ser? Porque aí eu já eu não monopolizo a fala e é tudo que eu menos quero. Em relação ao professor Marcelo Neves, de fato, eu anotei, né, não existe edição italiana, eu não sabia, mas morria crente que havia, sim, uma edição. Vamos organizar ou abrir uma nota de rodapé. Essa questão que se traz, era tudo que a gente queria evitar, né, de que há uma aproximação no sentido de ser praticamente uma continuidade do que escreveu Sérgio Buarque de Holanda, escreveu Raimundo Fauro, na obra do professor Marcelo. Isso, de fato, a gente não comunga, né? Isso está longe de ser o que a gente pensa a respeito. Na verdade, inclusive, a gente parte da premissa de que esse balanço que antecede, inclusive, esses dois autores, né? O próprio Silvio Romero, ele já discutia de que a gente não existe país nenhum no mundo, e o Roberto Schwartz faz menção a isso, esse texto dele de 1800 e tanto, que tem uma constituição mais bonita, mais bela do que a nossa, mas só que a realidade é deplorável, né? Então, essa discussão, e é justamente isso que o Roberto Schwartz vem fazer mais tarde, né? De onde vem esse entendimento brasileiro, expressivo, de que as ideias estão aqui fora do lugar, né? Então, ele resgata todo esse pensamento oitocentista
para discutir e colocar sob uma outra chave, certo? Então, nesse aspecto é que a gente aproxima as obras, né? O professor Marcelo Neves mobiliza, eu não gosto muito desse termo mobiliza autores, porque parece que os autores são uns cachorro manco, que precisa ser colocado adiante, mas, enfim, mobiliza esses autores que estão mais vivos do que nunca, né? E que não são, de forma nenhuma, aqueles autores de que fala o Gessé de Souza. Então, eu, infelizmente, tenho sempre trazer esse senhor à tona para que a gente possa fazer uma divisa, certo? Mas que há um ponto de intersecção. Está muito claro que o professor Marcelo Neves, né, traz a discussão, que foi uma discussão que apenas foi sugerida, inclusive o Sérgio Buarque não fala de Constituição, ele traz apenas um momento ali, enquanto ele fala da nossa desordem, né, ele utiliza esse termo, a Constituição aparece ali apenas como algo pontual. Já o Raimundo Faoro, ele tenta demonstrar isso tudo que eu estou falando em síntese, certo? Que haveria elementos, né, tradicionalistas, elementos que provêm do mundo antigo, e ele dá data, e ele dá certidão de nascimento, que seria Portugal seiscentista, que fazem uma certa de obstrução à modernidade, à concretização da modernidade no país. Né? E aí, daí a nossa viagem redonda, que desde 1600 a gente está no mesmo barco e tudo mais. Né? Então a gente diz, olha, Marcelo Neves apenas traz essa discussão do que, de certa forma, são as intempéries nacionais, mas há uma interseção. Né? Por exemplo, o grande trunfo que eu acho do Roberto Schwartz em relação a isso, foi de fazer, isso não se trata de peculiaridades, de singularidades brasileiras, como se nós estivéssemos atrasados em contraposição às sociedades avançadas, mas, na verdade, no contexto, e aí é a grande diferença também, certo? Entre o professor Marcelo e o Roberto, né, por mais afinidade que haja, né, em relação a esses autores, que eles discutem tudo isso no âmbito do capitalismo. Então, o conceito capitalista, né, o capitalismo, perdão, é presente, né, ou talvez onipresente na obra. Então, o Roberto Schwartz foi um dos participantes do Seminário do Capital, né? E daí saiu Fernando Henrique Cardoso, Gianotti, Fernando Novaes, historiador, e tudo mais. Então, apesar de não ser associado a um teórico da dependência, o Roberto Schwartz ele participou, inclusive, da discussão das obras que mais tarde, né, ficaram notórias pelos seus respectivos autores. Se eu fosse fazer uma aproximação talvez mais próximo, né, do exato, e ficou isso, acredito que isso tenha ficado claro numa nota de rodapé, em que o professor Marcelo Neves faz uma crítica naquele artigo de 2015, a questão das ideias fora do lugar, e quando saiu a discussão Ideias Fora do Lugar, né, que é o primeiro capítulo da tese do Roberto, e foi publicada antes, foi publicada em francês, depois tem uma versão em português, em 76, a Maria Silvia de Carvalho Franco, que foi orientanda do Florestan Fernandes, mas que fez toda a sua obra em contraposição à própria obra do orientador, né? Ela faz uma crítica, né, à figura essa concepção das ideias fora do lugar, que lembra muito o que o professor Marcelo Neves fez em relação a essa mesma passagem, né, as ideias fora do lugar, em 2015. Só que qual é a diferença? Né? Essa relação de suposta exterioridade que existiria entre o Brasil e demais nações, né? Ela desmancha isso, por assim dizer, inserindo o país, porque ele já está, de fato, inserido, né, no modo de produção capitalista, certo? Então, não existe, não há nada de truncado aí, não existe nada de fora de lugar, né, na concepção dela, pelo contrário. E o professor Marcelo Neves, por sua vez, ele faz concatenando esse mesmo país no âmbito da sociedade mundial, né? Então, se existe aproximações, seriam entre esses autores. A Maria Silvia, ela, na tese mesmo, né? E é importante, ela é uma autora muito pouco lida, apesar de estar viva ainda, né? Com seus 90 anos, não sei se lúcida, nunca mais ouvi nada sobre ela.
ela na própria tese, né, Homens Livres na Sociedade, na Ordem Escravocrata, ela já suscita essa questão de que o que a gente vê em relação a tipos ideais em trabalhos daquele período, da década de 60, são interpretações equivocadas do que propõe o Weber. Então, ela já pontua isso. Em segundo lugar, ela diz o seguinte: e para fenômenos de transição, ela acreditava que os tipos ideais não seriam o melhor método, né, para serem utilizados. Então, ela já na década de 60 traz isso, e na tese de livre docência de 1970, que tem o nome O Moderno e Suas Diferenças, infelizmente não foi publicado. Inclusive, eu sou única, eu estou com a tese dela aqui em casa, e bem velhinha, está quase se desmanchando nas mãos, e tendo o maior cuidado para manusear. Então, nessa tese fica ainda mais clara toda essa perspectiva que ela tem em relação aos trabalhos do Florestan Fernandes, do Octaviani, do Robert Schwartz. Então, se há uma pessoa que possui uma discussão, né, que se poderia, de certa forma, arranjar com alguma criatividade ou não, com a obra do professor Marcelo Neves no tocante à sociedade mundial, claro, ela lidando a partir do modo de produção capitalista, e o professor Marcelo a partir da sociedade mundial, né, tendo em conta essas diferenças, eu acho que há muito ganho na aproximação desses autores, né, mas não é uma aproximação artificial, né, ficou claro isso, né, o que a gente mais pretendia. Mas, como a gente estava falando, só para que isso me veio quando a gente pensou em redigir, né? Por exemplo, no livro A Fratura Brasileira no Mundo, meu Deus, como é o nome dele? O filósofo brasileiro, me esqueci. Arantes, né? Paulo Arantes, ele se debruça durante muito tempo sobre a questão da periferização do centro. Ele escreve isso em 2001, em português. E aí ele dá várias perspectivas para isso e situa a obra do próprio Robert Schwartz, de quem em tese ele seria um continuador, como uma amostra, né, desde então, dessa periferização do centro. Então, o Paulo Arantes, até por essa participação que ele tem na política e intervenções, ele é considerado um autor de esquerda, ou revolucionário, ou então alguém que não sofre de eurocentrismo, e chamou a atenção de que o professor Marcelo Neves, tendo escrito em 98, né, esse apêndice à constitucionalização simbólica, mas como foi em alemão e como possivelmente o Arantes não teve acesso, o próprio Arantes diz nesse livro, né, nesse capítulo de A Fratura Brasileira no Mundo, dizendo assim: até hoje não me consta que nenhum autor brasileiro tenha tratado dessa questão da periferização do centro, o que é interessante, né? Porque 3 anos antes o professor Marcelo Neves já havia tratado. E por que eu estou fazendo referência a isso? Porque eu também não sabia, e Daniel também não, acredito que não, que no projeto, né, do professor Marcelo Neves para doutorado, né, já havia também essa discussão em torno da modernidade periférica. Então, é um material que vale a pena ter acesso, né, até para que a gente possa modificar aquela passagem que se fala da Beatriz, né? Inclusive, eu pedi até ao professor Marcelo, existe uma discussão nos jornais alemães acerca do trabalho dele, né? Que ele fez menção uma vez numa live e eu anotei e, enfim, nunca consegui encontrar. E nem aquela resenha do Raimundo Faodo, né, que escreveu sobre o primeiro livro dele, A Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, mas escreveu também uma resenha sobre a versão portuguesa, né, brasileira, perdão, de 94. Eu acho que foi o Hauke Brucker-Rocha que escreveu o artigo de jornal comentando a tese do professor. Foi, né? Eu não tenho acesso, eu não consegui encontrar isso de forma nenhuma na internet. Pessoal, até para quem tiver, eu pedi a Maria Eduarda e ela também não tem. Acho que foi no Frankfurt Allgemeine, não foi não, professor? Ele fez a resenha.
foi no Rundschau, não? Não, foi no Frankfurter Allgemeine, mas não foi Rauch, foi um professor que está na Áustria, um historiador do Max Planck Institut, na época de Frankfurt. Miros é um nome de origem ali da região dos Balcãs, mas é alemão e ele está agora na Áustria, professor de História do Direito, na verdade. Ele fez uma resenha muito boa. O problema é que essa resenha eu não disponho aqui porque eu acho que ficou dentro dos documentos para o concurso e deve estar lá na faculdade. Mas eu vou procurar e também tem o que você pediu e eu não achei ainda, porque eu estou mais trabalhando em casa, a questão da Carta Capital, que o Faoro ele faz um artigo sobre a constitucionalização simbólica, um artigo jornalístico, é claro, na Carta Capital. Eu tenho essa Carta Capital, mas eu não estou achando agora aqui. Pode ser que esteja na faculdade ou que eu, por descuido, emprestei alguém e não recebi de volta, sabe? Mas eu vou procurar, e essa é mais fácil até achar a questão do texto, no Frankfurter Allgemeine, que eles deram destaque na parte tipo uma ilustríssima, o artigo meu era o que tinha até nesse dia o maior destaque. Então, eles deram grande destaque ao artigo. E esse artigo é bom. Ele é sobre o artigo que saiu lá, que foi traduzido para o italiano, e sobre o livro. Então, ele faz uma boa resenha. E o de Fauro é mais na época do momento histórico, político, ele encaixa o artigo dentro daquele contexto, né? Mas eu vou procurar isso, eu vou na faculdade procurar para trazer, entendeu? Perfeito, professor. A gente agradece. E é isso. O senhor falou também da questão dos da turma pós-colonial, né, que, em geral, né, se investem em uma espécie de culturalismo, e isso é verdade. Eu acho que no texto isso também a gente deixou bem claro, né, de que se assume que há algumas eventuais proximidades, né, inclusive o fez naquela entrevista mais longa que saiu mais recentemente, mas a gente mesmo faz a menção, né, de que nesse aspecto, né, talvez os pós-colonialistas é que estão mais perto, né, mais próximos dos intérpretes do Brasil de 1930, né, que enxergavam a coisa de forma culturalista, né. Isso tá muito... Talvez sim. Alguns eu acho que sim, que eles ficam preocupados com a Índia, o que a Índia mesmo, como eles ficam muito preocupados com isso, sabe? Porque eles estão destruindo a nossa cultura, porque o colonialismo destruiu nossa cultura indiana, e onde é que está mesmo essa cultura? Então, há muita preocupação com essa dimensão, né? Mas aí eles partem de uma noção da Índia, né? E aí é claro que para essa questão do orientalismo, a crítica, tudo isso, mas é outro problema, às vezes, que para mim é complicado trabalhar em termos, por exemplo, simplificador, que alguns fazem, como Boaventura, e fala epistemologia do Sul, são revolucionários. A epistemologia do Sul é tanto o candomblé como as pentecostais nas periferias do Brasil, está entendendo? Então, é muito difícil você falar. E o intrincamento, você vai para a África, você tem um pessoal estudando Habermas, estudando Foucault, nas universidades africanas, entendeu? Então, fica meio complicado isso para mim, entendeu? Sim. Não, com certeza. De fato, a nosso ver, não existe nenhuma... Por isso que eu digo, né, quando você, como faz o Dutra, né, na tentativa louvável, né, enfim, de dar uma nova roupagem aí à teoria sistêmica, né, ou então desassociá-la desse conservadorismo que há muitos anos se diz a respeito dela, né, eu acho que ele falha apenas quando lança mão de teorias decoloniais que, a meu ver, a nosso ver, elas não explicam com muita possibilidade de ganho cognitivo a nossa situação brasileira, né, que já foi discutida. Então, e outra coisa,
distinguir muito claramente, né, que, obviamente, Sérgio Buarque de Holanda não tem nada a ver com Florestan Fernandes, apesar de participarem, né, do dito pensamento social brasileiro. Então, quando se fez esse trabalho, não era para associar justamente a essa turma de 30, né, que pegou mais, né, como, sobretudo por força do que disse meu Deus, o Gessé de Souza a respeito deles, né? Mas justamente com essa turma mais próxima dos seminaristas do Capital, né? Famosos por esse título, enfim, e que dão uma nova concepção acerca da inexistência de um dualismo entre o Brasil e o restante das nações. Mas isso a gente vai tentar de forma clarificar, né, esclarecer melhor para que não haja desde o início nenhuma tentativa. Até porque quando as pessoas já leem, né, se leem, saem da leitura do Gessé e passam por uma leitura eventual de um artigo desse, já acha que dali já vai ter mais uma coisa nesse sentido, né? Então a pessoa vem muito já contaminada, né, infelizmente, por esse texto que enfim. Mas, por exemplo, entre os que eu conheço, leitores e estudiosos de Sérgio Buarque de Holanda e do Raimundo Faoro, as pessoas só citam o Gessé para criticar ou para rechaçar tudo aquilo que ele disse a esse respeito. E para terminar, em relação... Isso aqui é motivo de muita raiva para mim, viu? Em relação àquele artigo, acho que o Daniel é uma testemunha minha, quando você é estudante, você publica com outra pessoa, você tem que participar de um determinado revista, ela exige que haja um doutor, enfim. Alô? Não, Alô? houve uma interferênciazinha. Vocês estão me ouvindo? Tô. Então, assim, não me eximindo ao mesmo tempo, deixando claro que eu não sou o responsável pelo texto final e nem pela submissão, né? Então, de certa forma, eu acho até que esse artigo, sendo publicado mais tarde, como capítulo, acho que até pelo tamanho, eu falei para o Daniel que se a gente tivesse tempo, a gente ia aumentar mais, virava até um livro pequeno, se fosse o caso. Eu acho que fica bem demarcado, né? Aquilo que foi dito nesse outro trabalho que o senhor fez menção e aquilo que tem sido dito agora, para que as pessoas vejam que eu, particularmente, não participo desses comentários, que aí, até a meu favor, depois mobilizaram um artigo do Gilberto Bercovitch, em que consta lá o senhor como suposto conservador. Então, acho até bom, porque a turma já tem um histórico nesse sentido, eu não. Então, o meu empenho, acompanhado do Daniel, foi de demonstrar o quão... E aí, para concatenar e deixar de falar na pesquisa, né, ou na pergunta do Salles, que vai ser respondida pelo Daniel, né, o trabalho aqui foi justamente enfatizar a atualidade, não no sentido da contemporaneidade apenas, né, mas no sentido bergsoniano, né, essa atualidade que é repleta de virtualidades que constantemente atualizam essa dimensão, né? Então, a leitura do livro, não sei se está nessa piada do professor de Sobral, né? Mas é uma questão muito antiga. Por exemplo, o Isaiah Berlin escreveu um conto em que Shakespeare volta para os nossos tempos e ele cai numa disciplina de pós-graduação que é justamente sobre ele. E ele está lá sofrendo porque não consegue entender nada daquilo que se diz da obra dele, né? Justamente porque há uma diferença geracional muito grande, e é muito engraçado, né, como ele se reporta em sala de aula. Então, isso é um mote muito antigo. Assim, obviamente, esse professor de Sobral talvez nem conheça essa história, mas como essas histórias estão aí... O senhor mesmo fez menção, por exemplo, no caso da Beatriz Sarlo, né? Não havia comunicação, mas as ideias vão surgindo aí. Por exemplo, o telefone foi criado por duas pessoas que nunca se conheceram, né? E um teve de correr, o Graham Bell correu para patentear primeiro, né? Então, duas invenções simultâneas. E é isso, na verdade, é agradecer, né? A gente tinha essa pretensão mesmo de submeter o trabalho à avaliação, à crítica, à sugestão e melhoria, e obviamente não está batido o martelo, pode ser que a gente o estratifique de forma que se torne um artigo, ou então, enfim, um capítulo, ou até um livro mesmo. O Daniel agora vai ficar
desempregado, e aí ele vai ter mais tempo para botar coisa para frente e é isso, gente. Eu já sou descapitalizado desde fevereiro, porque a bolsa acabou, mas teve a prorrogação do prazo, mas não da bolsa, então já sou descapitalizado. Pois é, então a bola vai ficar com ele e já fica desde já para ele poder fazer a resposta ao Salles. Então, obrigado, Vinícius. Obrigado, professor Marcelo e ao Edivaldo, especialmente, e também ao Salles, que fez a última consideração por todas as pontuações. Ainda bem que está tudo gravado, então dá para a gente depois ainda consultar novamente tudo que foi dito, além do que a gente anotou. Só assim, antes de responder ao Salles, essa questão da decolonialidade e colocar o professor como um decolonial, pós-colonial. Eu estava no meu seminário de doutorado, estava apresentando meu projeto de pesquisa, isso lá em Santa Catarina, eu cearense, aí uma colega lá que é da Paraíba disse, olha, Daniel, você tem que atentar mais para o lado decolonial e pós-colonial da sua pesquisa, porque o professor Marcelo Neves estudou na Alemanha. E eu fiquei assim, sim, agora a gente vai ter então que acabar com doutorado sanduíche, cotutela, pronto, não vale mais porque ele estudou na Alemanha. Mas o Pembe estudou também na Sorbonne, fez o doutorado na Sorbonne, Bembe, e também Aquila Bembe. E Miolo é professor na Duke University, Spivak é professor na Columbia University, está entendendo? Randeria é professor em Zurique, então é muito estranho isso, sabe? Não, e sempre quando eles vão para esses eventos, sempre vão para universidades do centro, nunca vão para a universidade da periferia, então é complicado mesmo isso. Só falar do Salles, então, sobre essa questão se há uma fortificação da tese da constitucionalização simbólica, principalmente nos dias atuais. O professor Marcelo Neves já há um tempo vem dizendo que antigamente tinha constitucionalização simbólica, hoje em dia nem é mais constitucionalização simbólica, é uma coisa tão escrachada que nem essa aparência simbólica eles querem mais dar. Isso o professor Marcelo Neves acho que falou em assim, eventos públicos, assim, não foi nada registrado Não, mas oficialmente. Desculpa, Daniel, mas está também no pós-fácil, No pós-fácil, né? da tese, isso. Pois é, mas eu... Oi, professor. Na versão inglesa, eu fiz isso e no pós-fácil da tese, que talvez isso signifique já um cinismo, né? Tal que o Kinderman diz, quando a lei escracha-se tanto com a lei, chega um momento que é um cinismo das elites e apatia do público, então nem a força simbólica tem mais. Então, a tendência atual tem essa de degradação mesmo, porque é uma tendência autoritária, né? Mas é claro que depois que, por exemplo, Bolsonaro voltar, essa dimensão simbólica retoma uma força, né? Que agora está fragilizada, né? Então, eu falo de uma tendência à degradação constitucional, que seria um caso além da constitucionalização simbólica, né? Eu fico pensando, agora com a adendo do professor Marcelo Neves, mas, por exemplo, nesse período eleitoral, que vão vindo algumas medidas, vamos falar, populistas, no sentido bem fraco, para justamente ganhar algum capital eleitoral. Acho que foi ontem que eu vi que estava querendo aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600. O Bolsa Família, por exemplo, ele tinha toda uma notação orçamentária, todo ano estava bonitinho para você dar aquele dinheiro. Quando criaram o Auxílio Brasil, fizeram isso para uma rubrica de 1 ano, e depois, agora aumentando para 600, sabe-se lá se vão conseguir ter essa continuidade do programa nos próximos anos. O importante é dar esse auxílio e meio que calar a boca de alguma oposição. Ou seja, estão fazendo justamente o que criticavam do Bolsa Família, diziam que era uma espécie de cala-boca, mas para eles não tem nem sequer responsabilidade fiscal para isso. Eu acho que nesse período eleitoral, então, talvez o caráter simbólico fique valendo, mas depois, volta aqui o professor Marcelo disse, volta essa questão desse cinismo e essa apatia. Vinícius, eu queria falar só mais uma coisa, que na verdade, assim, essa obra do professor Marcelo é muito rica, né? Teve um congresso
em que ele apresentou, e um colega dele, recifense, que fez até aquela piada, fez uma piada, foi assim, se o professor Marcelo fosse um cachorro, qual era o cachorro que ele... Né? Nessa Dog discussão, alemão. por que eu estou dizendo isso? Porque ele Torquato, disse o seguinte: eu acho que o livro do coração do professor Marcelo é Entre Temis e Leviatã. Não sei se foi isso ou se disse que era constitucionalização simbólica. Assim, para mim é muito marcado o livro A Constitucionalização Simbólica, né? Até porque, se tomar em consideração, o que a gente discutiu aqui foi só apenas o capítulo 3 e o apêndice, né? Então, toda aquela discussão relativa à simbologia, à legislação simbólica, não foi sequer tocada, né? Então, já é outro trabalho, já é outro livro à parte, e que está tão presente quanto nos dias atuais, né? Então, só mais esse esforço para dizer o quão esse livro ele é fértil, quanto ele pode ser lido, relido e reapresentado em várias vertentes, né? Eu trabalhei durante um tempo lá na Procuradoria da UES, então um governador, não vou dizer qual, né? Eu trabalhei durante 10 anos lá, então não vou ficar sabendo exatamente qual, mas ele deu uma gratificação para a turma da Receita, que ganha bom dinheiro, mas como o teto do governador era baixo, em tese, eles devolviam dinheiro todo santo mês. Então, a pressão deles para eles continuarem arrecadando em prol do Estado e votando no governador era que ele criasse uma gratificação que não fosse, que o teto não incidisse sobre. Isso é inconstitucional, todo mundo sabe disso. E o governador também sabe disso, e sabe também a PGE que elabora a lei. Só que o governador disse o seguinte: olha, a minha parte eu fiz. Se mais tarde o TJ vai declarar inconstitucional, eles se virem lá com o TJ e fico bem com eles, porque fiz o que eles quiserem. Então, enfim, a constitucionalização simbólica não é tão somente assim, trazendo essa esfera do que o professor Marcelo fala em relação à legislação simbólica, a diferença com a constitucionalização simbólica, acho que ambas elas são muito atuais, não só a tese da constitucionalização, mas como a da legislação, né? No Brasil, pelo menos. Então, a nossa política é dose, né? E era isso, né? Acho que a gente respondeu. Eu quero agradecer mais uma vez vocês aí a essa participação, porque eu acho importante esse trabalho também, porque retira também um pouco dessa coisa que tentou o Guilherme dizer que eu sou eurocêntrico, que eu estou copiando uma crítica que eu acho que não é bem cabível, e também aquilo que procura também, que foi neoliberal, Fukuyama, e também essa coisa que coloca o Berkovitch, que é conservador, igual a Manuel Gonçalves Ferreira Filho, igual a Faria, mas é verdade que eu não estou contra os direitos sociais. Ele está dizendo que eu estou contra os direitos sociais. Estou falando do caráter simbólico e da fragilidade, é outra coisa bem diversa. E também você criticar o modelo de Constituição dirigente como algo sem respaldo, pela complexidade social, a Constituição não fecha, você fortifica o judiciário como modelo de Constituição dirigente, o Pablo chega ao mesmo caminho, e aí a pessoa não vê o argumento, né? A complexidade, não está contra direito social, é outra coisa totalmente distinta, né? E eu agradeço também essa parte que você falou dessas coincidências, né? Periferização do centro. Também usei isso de uma forma muito espontânea. E daí eu estava com essa ideia e vi brasilianização do Oeste. Depois tem brasilianização da Europa, em Beck, tem essas duas. E eu estava usando, vou dizer que é uma respectiva expressão, mas é interessante que depois, recentemente, mais tarde, quando eu conheci a Sassen, aí ela tem um artigo, ainda casada, porque tem um sobrenome lá que ela tirou, acho que ela se separou, Sassen Korb, tem lá um artigo dela
peripherization of the core, o centro, porque muitas vezes, por exemplo, o Wallerstein não usa centro, usa core and periphery, que é centro e periferia. Então, ela está falando periferização do centro. Isso é um artigo muito anterior ao meu. E agora, quando eu estava preparando a simbólica, em inglês, eu fiz referência para mostrar aqui que ela tratava também dessa questão, né? Então, acha aí que às vezes essa coisa do brasileiro dizer que foi o primeiro que disse, isso tem muito aqui no Brasil, Paula, não, fui eu que falei, isso é uma coisa secundária, irrelevante. O problema é você trazer contribuição para a compreensão melhor dos problemas e não ficar dizendo, eu usei primeiro isso, eu acho que isso é secundário, né? Mas é só isso que eu teria a dizer e eu agradeço muito vocês. Pena que foi pouca gente, aí poderia ter uma participação maior, né? Eu só queria, antes de concluir, gente, sem estender demais, o trecho, para deixar claro, porque esse trabalho ele foi apresentado na USP, né? Por isso que eu falei que todos os créditos têm que ser dados ao Daniel, porque no outro eu recebi sozinho, entendeu? Em relação ao trabalho. Então, um dos estudantes lá, era uma turma muito grande, de mais de 40 pessoas, que conhecia mais ou menos a obra do Luhmann, né? E que conhecia esse prefácio do Luhmann à sua tese, diz assim, mas o Luhmann foi lá meio, não sei se ele disse assim, não sei se o professor Marcelo captou lá a insinuação do Luhmann, que diz o seguinte, olha, essa tese dele é muito boa e tudo, mas sem uma teoria ainda ele não vai conseguir nem suplantar a minha e nem a teoria marxista de classe, né? O Luhmann deu uma indireta para o Marcelo. E aí foi por isso que a gente bolou aquela conclusão em que se diz, né, muito claramente, né, por conta da tese, o primeiro trabalho do professor Marcelo, né, provocou uma mudança, inclusive de orientação do próprio Luhmann, que infelizmente morreu muito cedo e talvez não leu também, infelizmente, a Constitucionalização Simbólica, então talvez ele teria dado aí um outro direcionamento, coisa que ficou muito mal acabado, né, na teoria sistêmica, e como outros autores estrangeiros, né, reconhece que houve essa alternância, né, essa alteração, desse desvio de rota, mas que não acreditam, né? O senhor acabou de falar, não se trata de um brasileiro reivindicar a primazia, né? Mas, infelizmente, quando ela existe, também não se dá ao brasileiro, né? Então, a gente vive, existe uma dualidade, é essa, né? Então, pelo menos na obra os dois autores que a gente cita ali ao fim, né? Reconhece que houve, sim, por parte de Luhmann, né? Uma maior atenção a questões de exclusão generalizada, mas, infelizmente, no seu trabalho, o trabalho do senhor, ele não consta em nenhuma das bibliografias. Então, não deixa de ser. Dizer que não criou teoria também é uma coisa que você, quando está debatendo uma teoria, oferecendo elementos novos, você está propondo uma recomposição daquela teoria, né? Uma reconstrução, uma nova perspectiva. Então, você está contribuindo para uma transformação teórica. Vai dizer, eu criei uma teoria, dá um título a essa teoria geral. Não, está dizendo que a sociedade mundial, é claro que é também uma teoria parcial, não é uma teoria abarcante como a de Luhmann, uma metateoria, mas é uma teoria que tem um aspecto de parcialidade, a modernidade periférica, quais são as características, tudo isso é uma forma de uma teoria que não é totalizante, assim como a de Luhmann, no sentido de abarcante, né? Mas é uma teoria parcial que questiona uma teoria mais abarcante, né? Que procura. Então, é difícil dizer que ali não haveria teoria. Talvez o que ele quis dizer, a gente precisa de uma nova teoria global, geral mesmo do social, porque a minha não responde a isso. Isso ele diz claramente, né? Na sua tese ele fez menção ou na defesa, alguma coisa nesse sentido? Não, né?
Na tese, ele não. E na tese, ele só perguntou algumas coisas, mas não falou diretamente. Eu não ia pedir o prefácio a ele, eu ia pedir ao Ladé, porque a tese foi muito tensa. Ele estava meio assim, porque o prefácio eu disse que irritei a teoria. E Ladé disse: você tinha que me mostrar esse prefácio, foi muito duro. E eu disse: mas meu prefácio, né, minha introdução. E eu disse: não, mas eu acho nada demais. Ele fez: não, mas ele ficou. Aí, quando acabou, eu disse: houve uma divisão da banca entre Suma e Lauda, e ficou empate, mas não pude ter. Eu fiquei meio puto, eu pedi a Ladé. Aí Ladé disse que não, que ele gostou muito, mas ele estava muito impactado. E realmente o parecer dele era de um tamanho muito maior do que normalmente o cara dá umas 2, 3 páginas, 4 para um parecer. E era um parecer muito maior. Não, ele está impactado, e eu acho que ele gostou muito, mas para ele foi muito forte. E aí, mas eu acho que você devia pedir a ele, não a mim, porque se ele der o prefácio, vai ser muito mais importante. Aí eu procurei o Luma disse: você vai modificar alguma coisa? Aí eu disse: eu não tenho tempo. Ele fez: porque então não vou fazer um prefácio tão grande, porque senão eu ia ter que fazer uma coisa, um trabalho diferente, seria um novo trabalho. Então, vou fazer uma coisa pequena, porque eu teria que reavaliar vários aspectos se eu fosse fazer um prefácio. Como que ele dissesse, eu teria que fazer uma resposta mais abarcante, né? Então, ele fez aquilo sintético, mas eu acho que ele disse muito ali, porque ele coloca no final, o pessoal que diz que não tem teoria, ele fez essa tese leva a pensar não no exótico, né, mas na sociedade em que nós vivemos hoje. Então, é um espaço que ele mostra a abertura, né? Mas no dia foi muito, ele ficou muito impactado assim com minha entrada, sabe? Eu fui muito duro. E isso talvez foi um ponto que me prejudicou lá na defesa, assim, em termos da. Aí ele deu a nota, quando ele manda para a editora, é interessante, que ficou empate, é claro, não diz quem deu Suma e quem deu Magna. E aí ele coloca assim: ficamos titubeando entre Suma e Magna com Lauder, mas é inegável que foi uma tese muito acima da média. Mas quando ele diz titubeando ali, é exatamente porque ficou um tempo muito longo de discussão, e eu via pelo vidro, porque era um vidro branco, eles lá dentro. E a discussão rolando lá dentro, porque eu acho que o Ladé quis dizer que seria, e o Ladé disse: eu acho que foi uma coisa que você não deve ligar, porque o que vem é depois. O Habermas tirou Magna e se destacou depois, né? Você não deve ligar para isso, porque aqui eu conheço várias teses que não estão próximas da sua e que tiraram Magna, tiraram Suma. Então, isso aí eu fiquei mais assim. Mas na hora eu fiquei porque eu vi realmente muita gente fez trabalhos muito menos relevantes, e eu acho que foi porque esse enfrentamento com o Luma, eu quis dar uma de cavalo do cão, né? E aí, isso aí eu acho que se eu fosse mais cuidadoso, a coisa teria sido melhor, né? Em termos de resultado, mas isso não valeu no fim nada, porque depois o autor, o doutorando mais citado por ele sou eu. Sou mais citado do que a Helena Esposo, está entendendo? Então, é uma coisa muito forte isso, né? Perfeito, professor. Só para fazer aqui na verdade, um comunicado, eu e Daniel, mais uma vez, né? Eu acho que eu vou ou adoto o Daniel ou acabar namorando com ele. Vai ser uma das duas coisas. A gente fez uma entrevista com o professor Sérgio da Mata, historiador da Federal de Ouro Preto. Então, entre muitas perguntas, vai sair uma lá que ele discute a obra do Raimundo Faoro. E, na verdade, em contraposição, a gente até fala: professor, como é que o senhor diz isso num artigo, dizendo que quando há toda uma literatura em relação à obra de Faoro, como se ela fosse uma apresentação monolítica, até mesmo transhistórica da realidade brasileira. E ele mesmo faz a defesa,
né, da análise do Faoro. Ele diz assim, ó, não é a sociedade brasileira que é monolítica ali, mas sim o fenômeno que ele estuda. E se você prestar atenção, está em total consonância, o pessoal pensa apenas no patrimonialismo que ele teria tomado do Weber. Mas o Weber, nas análises que ele faz da Rússia, né, ele faz análises em relação à situação russa, ele já inicia o seguinte, ele já inicia o texto, infelizmente na versão em inglês não tem, só tem na alemã, porque a versão inglesa desses trabalhos do Weber, elas são resumidas só no que teriam de essencial. Ele diz o seguinte, esse meu trabalho pode ser lido e vai ser taxado de ahistórico, mas o que é que existe mais ahistórico hoje na Rússia? E ele mesmo cita depois, né, de que existem heranças na Rússia que lembram muito ainda o período de Roma do imperador Diocleciano. Então é o próprio Weber que faz esse tipo de análise acerca de um país, né, que estava ali no Concerto das Nações Revolucionárias, que ele escreve para discutir a tentativa de revolução de 1905 na Rússia. Ao mesmo tempo, ele não teve receio de dizer que, embora esse país que está em tumulto, em convulsão, que pode sair dessa situação, ele não evitou esses termos, né, de que havia ali heranças, vestígios muito muito evidentes de tradicionalismo, enfim, do período feudal e tudo mais. Então, vai ser um debate bem legal, porque traz à tona aí aquilo que é considerado uma espécie de erro, talvez déficit na análise do Faoro, com uma nova tonalidade, né? Então, acho que depois, quando vier a ser publicado...